Deus se comunica na suavidade. A sua presença gera tranquilidade. Escutamos isso na primeira leitura, quando fala da presença de Deus na brisa leve. O profeta se prepara para ter uma experiência com Deus. Mas Deus não estava no furacão, não estava no terremoto, não estava no fogo, estava na brisa mansa e suave. No Evangelho, Jesus silencia o vento e acalma o mar. Quanto mais barulho e tumulto, mais difícil perceber Deus. As pessoas possuem cada vez mais dificuldade de parar, de esperar, de calar e, consequentemente, mais dificuldade de escutar. A vida agitada e tão ativa que temos gera para nós um obstáculo também para essa percepção de Deus. Além das muitas informações disponíveis, ideologias tantas, tudo isso faz com que tenhamos muita dificuldade de estabelecer a voz de Deus como uma voz determinante para a nossa vida e para a nossa felicidade. Essas características, dentre tantas outras características comuns, limitam nossa experiência de Deus. Por isso, muitos, quando se deparam com a voz de Deus, quando conseguem perceber a voz de Deus, acabam por colocá-la ao lado de outras vozes. Quando conseguem perceber a presença dele, acaba colocando Deus ao lado de outras presenças. Não acima. E não como uma voz e como uma presença determinante na nossa vida. Deus é importante, mas é importante tantas outras realidades da vida. Ao lado, não abaixo. Nosso ativismo, o barulho que nos cerca, as muitas opiniões enfim, pseudos conhecimentos que atribuímos desproporcional valor são realidades que limitam nossa experiência de Deus. Tendo dito isso, quero direcionar nosso olhar para a Jornada Mundial da Juventude, esses dias que vivemos lá, e tivemos a oportunidade de escutar a voz de Deus. Não só nós que estivemos lá, mas vocês também aqui que priorizaram acompanhar o evento por meio dos meios de comunicação, tivemos a oportunidade de escutar a voz de Deus. E um momento muito simbólico foi o da vigília de sábado, no início da adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali, naquele momento, 1,5 milhão de pessoas, Deus presente, exposto no Santíssimo Sacramento. O Papa, minutos. 1,5 milhão de pessoas e um silêncio absoluto. E tivemos a oportunidade de fazer uma experiência muito comum para o povo do Antigo Testamento. Eles escutavam Deus por meio dos juízes, dos profetas. Nós, nessa jornada e naquele dia, naquele momento, podemos escutar Deus por meio de nosso Papa Francisco. E o que escutamos de Deus naquele momento? E o que escutamos de Deus ao longo desses dias? Muitas coisas, mas destaco apenas 2 pensamentos. O primeiro, uma igreja para todos. E ele repetiu, uma igreja para todos. E ele pediu que nós também repetíssemos, uma igreja para todos. Não uma igreja para alguns. Não uma igreja para os mais santos. Uma igreja para todos.
Porque assim como Deus vem para todos, assim como Deus dirige sua palavra a todos, a igreja de Deus tem que ser uma igreja para todos. Proposta genérica, mas o que importa que todos busquemos construir juntos. Que busquemos construir essa igreja desejada por Deus. De modo concreto, uma igreja onde todos se sintam acolhidos, uma igreja onde todos se sintam incluídos. Essa foi a voz de Deus para nós naquela noite, nesses dias. O que não quer dizer uma igreja sem regras, porque as pessoas têm facilidade de distorcer, né? E gostam de distorcer aquilo que o Papa fala. Na viagem de retorno do Papa de Portugal para Roma, sempre tem um momento de audiência com jornalistas que voam junto com o Papa, e um jornalista fez essa pergunta: como uma igreja para todos, se nem todos têm as mesmas possibilidades na igreja? Sabemos bem do que se tratava a pergunta, né? E o Papa diz que ali não se propunha a falar das regras e dos mandamentos da igreja, mas daquilo que essencialmente a igreja é e precisa ser, que é uma comunicação de Deus a todas as pessoas. E o Papa dizia, conforme a pessoa se aproxima e começa a inserir-se na igreja, necessitando ser acolhida, ela vai tendo a oportunidade de fazer uma experiência com o amor de Deus. E se ela for abrindo o coração dela a essa experiência de amor, como que naturalmente vai sendo conduzida a uma transformação da vida, a um processo de conversão. E vai caber a essa pessoa trilhar o seu caminho dentro da igreja. Ou então, se afastar da igreja, por vontade própria, por não querer adequar a vida àquilo que Deus vai lhe pedindo. Então dizia o Papa, é uma igreja para todos, mas que propõe uma verdade que transforma a vida. E cada um, ao se deparar com o amor de Deus e com uma proposta de vida transformada, acolhe, adere ou não. Isso não faz a igreja não ser para todos. E ao mesmo tempo faz a igreja manter suas convicções, manter os ensinamentos que recebe de Deus. Segunda ideia, que foi plasticamente também apresentada pelo balé da noite da vigília: cair e levantar. Cair e levantar sempre, porque iremos lutar uma vida inteira, e iremos cair algumas vezes, mas insistiu o Papa, não fiquemos prostrados ao cairmos, que tenhamos a capacidade de nos reerguermos rápido, não fiquemos no chão. Há pessoas que quando pecam, parece não reconhecer a misericórdia de Deus, tem uma ideia de que Deus não é capaz de perdoá-las ou que elas não merecem o perdão de Deus. E o Papa diz, não fique prostrado no chão, não fique prostrado no seu pecado. Deus te quer de pé, Deus te quer caminhando. E dito isso, então, duas ideias ainda como desdobramentos desse cair e levantar. Disponibilidade para ajudar as pessoas. O Papa dizia que não é lícito a um cristão olhar nenhuma outra pessoa de cima para baixo. Há quem tenha hábito, né? Quem se sinta o melhor de todos, né? Que sempre quer olhar de cima para baixo. Convivemos com pessoas orgulhosas assim, né? Mas diz o Papa, o cristão não olha ninguém de cima para baixo, a não ser em um único momento,
No momento em que ele se inclina para estender a mão e ajudar o irmão a se levantar. Esse é o único momento em que um cristão olha alguém de cima para baixo. É quando ele se inclina e estende a mão ao seu irmão. Nem todos conseguirão levantar sozinhos. Muitos que caírem precisarão de ajuda. Da ajuda de Deus, sem dúvida, mas também da nossa ajuda, da minha ajuda e da tua ajuda. Portanto, ajudem as pessoas a se colocarem de pé. Quando encontrar alguém caído no chão, não finja que não está vendo, se incline, estenda a mão e ajude a pessoa a se levantar. Bem, não importa quem seja a pessoa, e não importa como a pessoa esteja, um péssimo comportamento de querer classificar as pessoas, de querer julgar quem merece ou não nossa ajuda. E Deus nos pede, por meio de nosso Papa, se incline e estenda a mão. Ainda no outro lado de quem tem que estender a mão, por vezes nós também estaremos prostrados no chão. Nem sempre estaremos de pé. Cuidado com o orgulho, que faz que você é melhor do que os outros, porque em alguns momentos você vai estar prostrado no chão. E quando você estiver prostrado no chão, tenha a humildade de pedir ajuda. De agora, no sentido inverso, você estender a sua mão pedindo ajuda. Quantas vezes, tentando orientar um fiel ou outro da paróquia, já ouvi: padre, não se intrometa, não pedir sua ajuda. E se isso acontece comigo, também vai acontecer com vocês. Mas não podemos desistir. Não podemos deixar de nos preocupar, de estender a mão porque alguém recusou nossa mão estendida. Se você estiver prostrado no chão, estenda a sua mão pedindo ajuda. Quantas pessoas se acostumaram com o pecado, se acostumaram a ficar no chão? Depois da consciência de um pecado grave, passa semanas, meses, anos sem confissão. Passa tempo sem comunhão. Às vezes criamos expectativa de quem queremos que nos ajude. Queremos que A e B nos ajude, mas às vezes a ajuda vai vir por C, por D, por E, não pelas pessoas que queríamos que nos ajudasse. A certeza é: Deus não deixará de enviar o seu auxílio para todo aquele que estiver prostrado no chão. De um jeito ou de outro. Por pessoas próximas ou distantes, Deus enviará ajuda. E cabe a nós a humildade de permitir sermos ajudados. Por fim, quando olho para a nossa paróquia, eu me alegro. Me alegro por ver nossa comunidade caminhando na vontade de Deus. Mas ainda temos muito que caminhar. E ainda temos muito o que melhorar. Então, pensemos um pouco. 4 questões deixo para a reflexão de vocês. A primeira: você hoje tem sido uma igreja disposta a acolher a todos? Você, como cristão que representa a igreja, você tem tido a atitude concreta de ser uma igreja que acolhe todas as pessoas, independente de quem seja e como esteja? Pense um pouco diante de si mesmo, de sua consciência e de Deus.
Segunda questão. Você tem lutado com determinação contra o pecado e se levantado rapidamente quando percebe o pecado? Ou você é desses que fica prostrado no chão e está mais acostumado com o pecado do que com a presença de Deus? Como você tem se comportado quando percebe o pecado? Porque para um médico vai rápido, mas para a cura da tua alma espera, demora, não tem pressa. Terceira questão. Tem aceitado ajuda para se levantar? Tem aceitado ajuda para se tornar uma pessoa melhor aos olhos de Deus? Quarta e última pergunta. Tem ajudado os irmãos a se levantar? Não lembrando de ano passado, tempos atrás, essa semana, esses dias, ontem, quantas pessoas você levantou ao longo dessa última semana, ou quantas pessoas você tentou levantar ao longo desses últimos dias? Quantas pessoas? Quantos colegas de trabalho, de estudo, quantos amigos, quantos familiares que estão prostrados no chão e você finge que não vê? Quantos você tentou levantar? Tentem silenciar o coração e ouvir a voz de Deus que pede para nós que sejamos capazes de construir uma igreja para todos, e nessa igreja para todos que aprendamos a cair e levantar. E eu, como padre, como pastor dessa paróquia, eu peço ajuda, a ajuda de cada um de vocês, para que sejamos juntos capazes de construir essa igreja, essa comunidade, porque o padre sozinho não consegue. Eu peço ajuda de cada um de vocês. Sejamos essa igreja que Deus nos pede por meio de nosso Papa Francisco. Uma igreja para todos. Uma igreja de quem consegue, de quem ao cair se levanta. Uma igreja de quem estende a mão, de quem se preocupa com o irmão, de quem não é indiferente à dor e à vida dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude, a todos nós, a construirmos essa igreja, esse jeito de ser comunidade, esse jeito de ser cristãos. Assim seja.